nós estamos sendo gravados, tá? Essas aulas serão postadas no portal com 10 dias de antecedência das avaliações oficiais, tá? Tem o procedimento de fazer o upload e de encaminhar para o portal. É um pouquinho que é difícil, mas nada é impossível, tá? Eu vou providenciar isso aí para vocês. Dando continuidade. Professor, vê se o seu microfone abaixou, porque agora voltou a ficar baixinho novamente. Que coisa, hein? Eu acho que eu tô um pouco rouco, sabe? Não, agora ficou bom. Melhorou? Ah, então Melhorou tá bom. bastante. Eu mudei o posicionamento dele aqui. Ah, então ficou ótimo. Obrigada. Então não é minha voz, não. Vamos lá. Dando seguimento. Eu disse para vocês que nós estávamos na página PDF, na página 148 do livro, e tratando ali que o próprio livro coloca, sem dúvida alguma, das alterações sobre a pessoa do falido. Há substanciais mudanças e a principal delas é a dissolução da sociedade ou do empresário individual falido. E a dissolução inicia-se com a declaração da falência e se encerra definitivamente com a sentença e extinção das obrigações. Essa frase ela acaba por colocar bem que vai haver uma dissolução, sim, da pessoa jurídica, uma desconsideração da personalidade jurídica, só que haverá uma liquidação frente ao patrimônio existente em face da pessoa jurídica, até a liquidação, até o cumprimento das obrigações perante os seus credores, sendo certo que eventual previsão no contrato social coloca a responsabilidade posteriormente a isso aos sócios com poderes de gerência, tá? Aqui é colocado mais à frente que a partir dessa decisão, o administrador da empresa não pode mais falar em nome da empresa, pois o administrador judicial passa a dirigir os rumos da massa falida objetiva, que são os ativos da sociedade resolvida, atividade dissolvida. Então, veja, a partir do momento da declaração da falência, passa-se ao momento de liquidação, ou seja, o pagamento dos credores. Falamos em perda da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, mas falamos de que passa a existir a massa falida. Eu fiz uma comparação na semana passada entre falando de inventário e falência, falando a respeito de chamar de espólio o conjunto patrimonial do falecido, ao passo que nós chamamos de massa falida, o conjunto patrimonial da pessoa jurídica, parafraseando e criando um paralelo ali, como que acontece com a morte de uma pessoa natural e, entre aspas, com a morte, que nós chamamos aqui de dissolução da pessoa jurídica. Ok? Então, morte cerebral da pessoa natural e falência da pessoa jurídica com fins econômicos, porque nem toda pessoa jurídica vai se sujeitar ao procedimento da falência. Um outro importante efeito consiste em declarar a incapacidade do falido para a prática de atos empresariais até o trânsito em julgado da decisão que extinguir as obrigações do falido, isso com previsão no artigo 102, no artigo 158, todos da Lei 11.101 de 2005. E é para ela que nós vamos mais uma vez. Vamos lá.
Só repetindo aqui. Eu peço desculpa, gente. Hoje eu não sei o que está acontecendo com o meu computador. Não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Artigo 102. Estamos na seção 5 que fala assim, da inabilitação empresarial dos direitos e deveres do falido. Artigo 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no parágrafo 1º do artigo 181 desta lei, parágrafo único, findo o período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda a respectiva anotação em seu registro, tá? Então, aqui esse regramento do artigo 102, e agora vamos para o artigo 158. Extingue-se as obrigações do falido, inciso 1, o pagamento de todos os créditos. Então, extingue-se as obrigações do falido quando? Quando da obrigação, ou melhor, quando do pagamento de todos os créditos, inciso 1. Inciso 2, quando do pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem e, para tanto, não buscou a integral liquidação do ativo. Então, também extingue-se as obrigações do falido, o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários. O que é realizado todos os ativos? Ora, ativo e passivo. Vamos parafrasear. Saldo positivo e saldo negativo. Então, quando realizado todo o ativo, é quando eu descubro todo o saldo positivo da pessoa jurídica. O que é saldo positivo? Olha só, eu fico parafraseando com falência, é interessante. Professor, houve uma partilha de um cliente e acontece que ele tem uma casa, ele tem um carro e o advogado da outra parte fala que eles têm direito a 50% da casa e do carro. Aí, professor, quando eu apresentei que a casa é financiada e que o carro é financiado e que tem as dívidas, eles disseram que não, que eles querem participar apenas do ativo, que eles têm direito apenas ao ativo, eles não têm dever, eles não têm o dever de pagar financiamento, eles querem só os 50%, eles pegaram na tabela FIP o preço do carro e eles pegaram no preço dos classificados do jornal qual o preço das casas naquela região. Gente, totalmente errado. As pessoas pensam que quando se fala num inventário, que apenas o patrimônio, o saldo positivo de alguém que vai ser partilhado, mas partilha-se também o saldo negativo. Não é à toa que nos contratos coloca-se que os herdeiros se responsabilizarão pelas obrigações contratuais na medida do seu quinhão hereditário. Então, o herdeiro ele recebeu 50 mil reais no seu quinhão hereditário. Acontece que de quem ele recebeu existe uma dívida de 100 mil reais, aquele credor ele pode buscar esses 50 mil reais ali do herdeiro. Poderia antes disso ter habilitado o seu crédito e não iria nenhum centavo para o herdeiro, mas se ele não habilitou seu crédito e o crédito chegou na mão do herdeiro depois da partilha definitiva, pode então o credor ir lá e buscar esses 50 mil na mão do herdeiro. Então, extingue-se as obrigações do falido, o pagamento de todos os créditos. Ah, que maravilha, não sei nem por que faliu. Pagou todos os créditos, não precisava ter falido. Preste atenção. Quando vai acontecer isso, o pagamento de todos os créditos? Nunca. Porque senão não precisaria ter falido. Agora vamos mais. Inciso 2. O pagamento depois de realizado todo o ativo. Então, eu busquei quais são todos os saldos positivos da empresa. Qual é o patrimônio que ela possui? Bem imóvel, etc. Quando, depois de realizado todo o ativo de mais de 50% dos créditos quirografários,
sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se, para tanto, não buscou a integral liquidação do ativo. Esse inciso 2, ele acaba falando não do pagamento perante o passivo, tá? Então, extingue-se a obrigação do falido não quando ele simplesmente levantou o seu ativo, mas quando ele fez o pagamento de todos os créditos. E o inciso 2, ele fala do levantamento do ativo, o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais 50% dos créditos quirografários. Então, o pagamento de mais 50% dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se para tanto não buscou a integral liquidação do ativo. Sendo certo, então, que é aberta a possibilidade do devedor, e a gente viu agora há pouco quem que é o devedor. O devedor, de duas uma, ou ele paga 50%, porque primeiramente ele buscou qual que é todo o seu ativo, ele já realizou e já sabe qual que é, ele já fez, entre aspas, um inventário. Inventário não é só uma palavra que é questão de morte de pessoa natural, não. Uma pessoa jurídica pode fazer um inventário, mas quando você fala de uma pessoa jurídica fazer um inventário, está querendo dizer apenas de inventariar, apenas de relacionar quais são todos os bens daquela pessoa jurídica. Isso que é inventariar. Você sabia que você, pessoa natural, você pode inventariar a respeito do seu patrimônio? Qual é todo o seu patrimônio? Opa, deixa eu inventariar. Vou colocar um código de barra nesse copo de tereré. Eu vou colocar um outro código de barra nessa bomba de tereré. Eu vou colocar... e assim vai. Tudo que vocês veem à sua volta de sua propriedade, você cria ali um código de barra, coloca um QR, olha, o mundo moderno é QR, e você vai inventariar todo o seu patrimônio. E aí você vai descobrir, caramba, eu pensei que eu fosse pobre, olha quanto patrimônio que eu tenho, se eu vender isso aqui tudo, nossa, dá uns 50 mil reais. Vender essa bomba de tereré, eu fico rico. Ela é de inox. Então, desculpa a brincadeira, gente, mas é isso. Quando não levantado esse ativo, basta então, todo o ativo, não levantado todo esse ativo, basta a pessoa jurídica, o devedor, ele acabar então garantindo o pagamento de 50% dos créditos quirografários. Inciso 3. O decurso do prazo de 5 anos contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta lei. Porque as pessoas têm direito e às vezes a pessoa exagera no exercício do direito dela e acaba praticando um ato ilícito, inclusive pode praticar um determinado crime. Então, aqui esse inciso acaba dizendo que extingue a obrigação do falido diante do decurso do prazo de 5 anos contado no encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado a cometimento de crime. Só que veja, pessoal, aqui não está falando que tem que haver pagamento. Aqui está falando do decurso do prazo. Então é muito interessante isso. Então, se colocar assim que extingue-se as obrigações do falido, superados 5 anos do encerramento da falência, se ele tiver quitado todas as suas obrigações. Se ele tiver quitado todas as suas obrigações, não está previsto aqui. Aqui só está falando se ele não praticar nenhum crime. Inciso 4, isso aqui não é cumulativo, tá, gente? Isso daqui não é requisito. Extingue-se a obrigação se sucessivamente ele pagar todos os créditos, se ele garantir o pagamento de 50% dos credores quirografários, se superar o prazo de 5 anos, tudo isso cumulativamente não. Isso daqui são situações ocasionais, tá? O decurso do prazo de 10 anos contado do encerramento da falência, se o falecido tiver sido condenado pela prática do crime previsto nessa lei. Então, se ele não praticar crime, 5 anos depois de encerrada a falência. Se houver a prática de um crime, 10 anos depois de encerrada a falência, porque vai haver um prazo maior para a busca de patrimônio da pessoa jurídica, anulação de negócios jurídicos, etc. E vai se buscar, então, a satisfação do crédito dos credores. Tudo bem? E olha só, artigo 159, superadas qualquer das hipóteses, olha só, configurada qualquer das hipóteses do artigo 158, confirmando isso que eu acabei de dizer para vocês, que eu não tenho que cumular todos esses regramentos, eu apenas me valendo de um deles eu já alcanço, tá bom?
acho que foi o dia que mais gente entrou aqui para nossa aula. Já superamos a questão da nota da parcial 1. Muitos acadêmicos acabaram não tendo acesso. Procure o Rui, nosso novo coordenador. Relembrando que nós estamos sendo gravados, tá? Para vocês acabarem solicitando a segunda chamada, você acadêmico que não conseguiu realizar a avaliação. E vamos participando da aula aqui. E eu passo para vocês qual vai ser a atividade da parcial 2 na semana que vem, tá bom? Dando continuidade, gente, configurada qualquer das situações do artigo 158 desta lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. E o requerimento será autuado em apartado no prazo de 30 dias contado da publicação do edital e, fim do prazo, o juiz em 5 dias proferirá a sentença, tá? E parágrafo 4º, a sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades informadas na decretação da falência, e desta sentença certamente cabe o recurso de apelação. E após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência. E artigo 160, para finalizar a respeito disso, verificada a presunção ou extintas as obrigações nos termos desta lei, o sócio de responsabilidade limitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência, tá? Isso aqui para que haja uma continuidade da vida negocial desse sócio da pessoa jurídica limitada, tá bom? Alguém ia fazer uma pergunta? Eu escutei um áudiozinho aí no fundo. Perguntas? Às vezes eu dou uma pausa aqui, gente, porque hoje meu computador tá daquele jeito. Às vezes eu tenho que abrir o gerenciador de tarefa para dar uma pressão nele para ver se ele funciona. Perdi ter feito. Eu já disse para vocês na aula de hoje, né, gente, que acaba acontecendo essa figura depois da declaração de falência da perda da personalidade jurídica, né? Isso aqui também consta, pessoal, inclusive está na página 150 do PDF ou 158 do material. Inclusive, coloca ali como fundamento o artigo 82, que nós também fizemos a leitura. No material de vocês também, repetindo, página 150, existe o comentário aqui a respeito da ação revocatória prevista no artigo 130 e seguintes da Lei 11.101 de 2005, que vai tratar justamente de pontos relacionados ao que nós já comentamos nas aulas anteriores também. Chegamos a comentar dessa ação revocatória no sentido de comparação, para vocês terem noção, para quem não veio à aula passada, seria a mesma coisa de nós buscarmos o reconhecimento de nulidade de um negócio jurídico. Então, quando você estudou lá direito civil, negócios jurídicos, a partir do artigo 104, o negócio jurídico válido requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. E mais à frente foi colocado simulação, coação, dolo, e todos esses pontos, eles são passíveis de gerar o quê? A anulação ou a nulidade do negócio jurídico. E quando a gente fala aqui dessa ação revocatória, nós estamos tratando basicamente de situações em que existe uma prática pelo devedor de negócios jurídicos com terceiros, com eventual credor que não estivesse na lista de preferência,
em que se busca, posteriormente a essa realização, a revogação desse ato praticado, porque não foi informado ao juízo falimentar, né? Porque não foi comunicado ao administrador judicial. Então, alguns atos acabam acontecendo e a previsão dessa ação revocatória que nós já estudamos nas aulas anteriores também encontra fundamentação jurídica no artigo 130. Como eu já comentei com vocês, embora esteja sendo positivado aqui no material mesmo, na unidade 3.3, eu vou fazer a releitura para vocês aqui, tá bom? Fazer a releitura, vamos ali a partir do artigo 129 da citada lei. Só um segundinho. Nós estamos terminando hoje a unidade 3, tratando da seção 3.3, e nós vamos ter mais 3 semanas de aula e vamos terminar a unidade 4 na seção 4.1, 4.2 e 4.3, tá? E posso falar para vocês, vai ser um tema um pouco menos dificultoso de estudo a unidade 4. Vai tratar de um tema muito mais tranquilo, muito mais fácil, de a gente... Não vai ser uma matéria um pouco estranha, como aparentemente vem sendo até agora, tá? Vamos lá, então. Essa Lei Especial 11.101. Vamos para o artigo 129. E o artigo 129 inicia a seção 10, que fala da ineficácia e da revogação dos atos praticados antes da falência. Artigo 120, vou reler, né? Sobre o assunto. Artigo 129, são ineficazes em relação à massa falida. Relembrando o que é massa falida, é como se nós estivéssemos falando do espólio de um inventariante. Só que nós estamos agora falando de pessoas jurídicas com fins lucrativos e, havendo o reconhecimento da sua falência, com o reconhecimento da falência, veja, com a morte cerebral de um, vai haver o quê? Vai haver a abertura do inventário. Agora, aqui, com a sentença de falência, nós temos o quê? Ou até mesmo, né, nós temos as fases pré-falimentar e pós-falimentar, né, que antes mesmo de chegar da fase, né, mas estando já no processo pré-falimentar ou no processo falimentar, antes mesmo da sentença, havendo ali uma situação em que ocorra uma prática aparentemente fraudulenta perante os bens do devedor, nessa circunstância aqui chamada de pessoa de massa falida pelo artigo 129, vai haver a possibilidade de algumas anulações. Vejam só, são ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores. Olha só, galera, que coisa. A lei, ela prima o terceiro de boa-fé. Isso, a boa-fé objetiva, é algo muito estudado e muito defendido no Código Civil. Mas nós não estamos estudando o Código Civil. Nós estamos estudando uma lei especial que confere preferência aos credores, que acaba conferindo possibilidade para a pessoa jurídica manter as suas atividades empresárias, mantendo a ordem econômica do Estado, mantendo os empregos dos seus funcionários. E aí a prevalência dada nessa lei, num primeiro momento, é para a pessoa jurídica na recuperação judicial. E quando chega o momento da falência, essa lei ela acaba assegurando privilégio, entre aspas, né? Porque não é privilégio nenhum ser um credor de uma massa falida. Eu queria ser credor do Banco Bradesco, eu prefiro ser credor do Santander, eu prefiro ser credor do Pichide, eu prefiro ser credor de Gotardo. Eu não quero ser credor de uma massa falida, porque eu corro risco de não receber. Não que eu não queira, eu também quero, mas eu tenho minhas preferências. É nesse sentido, então, quando a gente trabalha com essa situação de chegarmos à falência, vamos enaltecer os direitos dos credores. Então, nesse momento, ainda que tenha sido realizado um negócio jurídico em detrimento do patrimônio da massa falida,
E aquele que fez a aquisição do patrimônio da massa falida, no exemplo que eu acabo de passar para vocês, embora de boa fé, a lei fala assim, não importa. A lei fala assim, é ineficaz em relação à massa falida. Por qual motivo? Justamente pela defesa desses interesses que eu acabei de comentar com vocês. Então, se é ineficaz em relação à massa falida, tem ou não o contratante conhecimento do Estado? Olha só, tem ou não o contratante é aquela pessoa que comprou um produto da massa falida, por exemplo, um patrimônio da massa falida. Então, independente de querer fraudar a massa falida, aquele que comprou de boa fé, em relação à massa falida, não será por desdefeitos o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal por qualquer meio extintivo de direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título. Quer dizer que, se aquele crédito não estava na linha de preferência e houve o pagamento de um crédito não na linha de preferência, embora aquele crédito estivesse dentro do rol dos créditos a serem adimplidos, por ele não estar na lista de preferência e ter sido pago, vai ser ineficaz em relação à massa falida. Ah, não, mas ele deveria ser pago no futuro, mas espera, vamos pagar primeiro quem tem preferência. Então, esse é um exemplo, o inciso 1. Inciso 2, o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato. Então, vejam só, nós temos aqui um requisito contratual da forma de pagamento, e ainda que seja uma dívida vencida, seja uma dívida exigível, realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja prevista no contrato. Então, se no contrato fala que o pagamento vai ser em 100 sacas de soja, no valor correspondente a, vamos colocar aí, colocar 600, né? 100 sacas de soja, do valor de 60 cada uma. Então, a gente vai para 6 mil, né? Se eu não estou ruim de conta. E nessa circunstância, o cara vai lá e dá um bem, fala assim, ó, toma aqui esse carro, toma aqui essa moto. Mas não era essa forma prevista aí no nosso contrato, tá? Então veja, inciso 2 aqui, inciso 3, a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção dentro do termo legal, quando a dívida contraída anteriormente, tratando-se, né, de dívida contraída anteriormente, repetindo, a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente, e os bens dados em hipoteca sofrem, ou melhor, forem objeto de outras... Agora melhorou. A constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente, se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que deveria receber ao credor da hipoteca revogada. Então, aqui também é colocado um outro ponto de ineficácia em relação à massa falida, essa constituição de direito real de garantia, essa questão de concessão do direito à retenção, ok? Dentro dessas circunstâncias. O inciso 4, a prática dos atos a título gratuito, desde 2 anos. Voltei aqui, gente.
Sofrência, hein? Adriana, tira o áudio, fazendo favor. Desculpa, professor. Ah, é que pelo celular eu não consigo tirar. Tá ligando aqui, gente? O que eu já posso ir adiantando para vocês antes de a gente finalizar o conteúdo da unidade 3, seção 3.3, é que eu entendo interessante a gente ir para, anotem aí no caderno, para o faça valer a pena. Faça valer a pena. Nós estamos dentro do prazo, nós vamos terminar todo o conteúdo nesse mês. Nós vamos terminar todo o conteúdo para a nossa avaliação oficial 2. Está tudo dentro do cronograma. E o interessante é agora nós partirmos para as resoluções de problemas também. E vamos tratar aqui das resoluções de problemas da unidade 3. E esse faça valer a pena existe tanto na unidade 3, seção 3.1, como também nas seções 3.2 e nas seções 3.3, tá bom? Deixa eu aproveitar a oportunidade e perguntar para vocês, vocês estão visualizando bem? Vocês estão escutando bem pelo celular? Só está cortando o seu rosto, mas dá para visualizar bem para escutar bem. Falam mesmo isso, que cortam o meu rosto. Eu não consigo entender, porque aqui eu me visualizo por completo. Ué, mas eu tô vendo tudo. Tá vendo tudo? Eu tô. Estranho, porque alguns acadêmicos... Eu parei de ministrar aula pelo celular porque falaram isso, que estava cortando o meu rosto e que não Não, enxerga... eu só vejo até o colarinho da camisa. Ah, eu tô vendo até o óculos. Ó. Até o óculos, tá vendo? É pouco. Não, eu Eles falam que vejo às vezes... tudo, a cabeça, vejo tudo. Até Tiro o o óculos. óculos, Ah, tá. vejo tudo. Entendi. Deixa eu desabilitar e habilitar de novo. Então, beleza. Dá pra gente continuar por aqui, então. Só vou ter que confirmar, ver se continua a gravação, né? Então, gente, aí o faça valer a pena. Já anotem aí, faça valer a pena de todas as sessões da unidade 3. Sessão 3.1, sessão 3.2 e sessão 3.3. São pelo menos três questões em cada sessão para a gente acabar resolvendo e eu trazer para vocês o gabarito a respeito desses pontos. Tá bom? Então anotem aí que nós vamos começar a fazer assim que eu terminar o conteúdo da aula de hoje. E não terminando hoje, a gente inicia a próxima aula resolvendo as questões da unidade 3. Essa unidade é a primeira unidade que vai ser cobrada no segundo bimestre. As unidades que vão ser cobradas no segundo bimestre serão a unidade 3 e a unidade 4 por completo.
Eu fui mexer lá e saí. Agora eu consegui mudar aqui e agora eu consigo visualizar tudo. Ah, é? E como que você fez, só para eu passar essa orientação? Eu cliquei ao lado do nome do senhor, tem os 3 pontinhos e tem lá ajuste de quadro. Agora está escrito preencher quadro. Mas acho que antes... Aí eu cliquei nesse ajuste de quadro, aí mudou a tela. Ela ficou agora na vertical, que antes ela estava na horizontal. Então, quando eu... Ah, entendi. Então, é ajuste de quadro. Olha só, por exemplo, ó, eu tô vendo a Roselita agora, só a boca dela. É porque, deve ser por conta disso, deve ser porque... Aí tem que ir lá nesse ajuste, nesse... Agora está escrito preencher quadro. Deixa eu mudar de novo. Tá correto. Aí voltou a horizontal, que eu vejo só o colarinho. Aí, se eu for no ajuste ao quadro, eu visualizo tudo. Ajustar o quadro. Pronto, é porque fica... Ah, isso mesmo, ó. Agora eu vejo a Roselita por completo. Entendi, é porque uma é na vertical e a outra é na horizontal. Uhum. E você, Lilian, você tá na horizontal. Ah, então eu já sei. Legal, legal. Vamos dar continuidade, então, para a gente terminar aqui a aula de hoje, tá? Acabei comentando aqui, gente, a respeito de algumas circunstâncias que são ineficazes em relação à massa falida, e o material, ele acabou tratando isso com o seguinte nome, com a seguinte nomenclatura. Ele não falou que serão negócios jurídicos nulos. O material diz que vão se tratar de negócios ineficazes em relação à massa falida, e anteriormente a isso, posteriormente a isso, tratando do artigo 130, da possibilidade da ação revocatória. Superado o artigo 129, indo para o artigo 130, são revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento contra o devedor e o terceiro que com ele contratar o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Então, vejam, quando nós falamos da ineficácia em relação à massa falida, é do artigo 129, e não se exige o conluio, não se exige a fraude. Só que quando nós falamos a respeito da ação revocatória, aí sim, na ação revocatória, existe a necessidade de conluio, tudo bem? Ok. Dando seguimento, então, ao material, no nosso livro acadêmico, ele fala do procedimento da ação revocatória que nós comentamos na aula passada, principalmente no artigo 134. E aqui é de forma simples, né? Uma leitura simples que pode ser feita aí. 134, 135, a respeito da citada lei. E o artigo 130 coloca essa exigência de conluio. O artigo 133 diz que a ação revocatória pode ser promovida contra todos que figurem no ato ou por efeito que foram pagos ou garantidos os beneficiados, também contra terceiros adquirentes, também contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos 1 e 2. O artigo 134 diz que a ação revocatória correrá perante o juízo da falência e obedecerá ao procedimento ordinário, e o artigo 135 diz que a sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa falida em espécie, com todos os acessórios ou em valor de mercado acrescidos de perdas e danos, sendo certo que da sentença cabe apelação. Comentamos então aqui a respeito da ação revocatória. O material também trata da possibilidade
da perda da personalidade jurídica, o que não é de discussão em relação ao nosso conteúdo, tá bom? Vimos aqui já a respeito da perda imediata da administração dos bens pela massa falida. Quem passa a fazer isso é o administrador judicial. Vimos a possibilidade da perda da personalidade jurídica, repito. E aí nós temos digamos assim, uma última situação para a gente ver na aula de hoje. São situações colocadas no material da seguinte forma: caso o prejudicado queira reivindicar os bens que foram objetos de arrecadação, ele deve manejar os procedimentos de embargos de terceiro ou pedido de restituição previstas no artigo 85 ao artigo 93 da Lei 11.101 de 2005, ou os embargos de terceiros previstos no artigo 93 da Lei 11.101 de 2005, combinados com os artigos do Código de Processo Civil 2005, quais sejam os artigos 674. Então, quer dizer que aquele que se julga prejudicado, posto que a negociação se deu em um patrimônio que ele julga ser seu, então, se uma pessoa se julga prejudicada e fala assim, opa, esse bem que foi penhorado não é da massa falida, esse bem que foi penhorado é um bem meu. A massa falida tinha vendido para mim antes do processo de inventário, antes do processo de falência, antes da fase pré-falimentar. Acontece que ela não tinha transferido eu não tinha transferido o veículo para o meu nome. E agora o meu veículo foi colocado como patrimônio, como ativo da pessoa jurídica que foi decretada contra ela a falência. Ou seja, consta como da massa falida, esse veículo que é meu, já faz anos. Acontece que um credor fulano de tal, dessa massa falida, falou que esse patrimônio passaria a ser dele. E eu falei que não, que embora constasse lá no Detran que esse carro fosse de registro da massa falida, na verdade eu tenho um contrato que comprova que esse veículo é meu desde o ano de 2010. Por exemplo, aqui, gente, 10 anos, hein? Desde o ano de 2010, e que, na verdade, eu vou, então, me valer dos embargos de terceiro, que é uma ação própria do CPC, para eu assegurar o meu patrimônio, meu direito líquido e certo. E ninguém será obrigado a dispor de seus interesses, de seu direito, sem o devido processo legal. Ou ele pode se valer das medidas previstas na própria Lei 11.101 de 2005, desculpe, toda hora eu fico errando, não sei porquê, aquelas previstas dos artigos 85 até o artigo 93, tá bom? Os pedidos de restituição aplicam-se também quanto a bens arrecadados que sejam dinheiro em poder do devedor. Isso aqui é fruto de uma súmula 417 do do Supremo Tribunal de Justiça, STJ. Os bens objeto de alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? É uma garantia patrimonial que envolve a propriedade, tá? Se não estudarem direito das coisas, vocês ainda vão estudar em direito das coisas, que é uma garantia recentemente muito aplicada em negociações aí de mercado imobiliário, tá? Arrendamento mercantil ou contratos de câmbio de exportação, súmula 307 do Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal, meu Deus do céu, STF, e Superior Tribunal de Justiça, STJ. Eu falei da súmula 417, é do STF, do Supremo Tribunal Federal. E quando nós falamos da súmula 307, essa sim do STJ. Tá bom? Encerramos aqui, então, pessoal, a unidade 13 e a sessão 3.3. E eu repito para vocês, então, que a partir de agora eu quero que vocês resolvam as questões do faça valer a pena. Questões do faça valer a pena. Faça valer a pena da unidade 3 por completo. Todas as questões da seção 3.1, todas as questões do faça valer a pena da seção 3.2 e todas as questões do faça valer a pena da seção 3.3. Tá? Podem iniciar hoje e eu já começo a aula que vem com o gabarito em mãos
para a gente fiscalizar quais seriam as respostas corretas dessas questões de vocês. Alguma dúvida por enquanto? Eu fico aqui aberto também à solução de perguntas por vocês, mas eu vou encerrar a gravação da aula de hoje, tá? Fico aqui aberto às perguntas. Professor, a minha pergunta é referente às avaliações. O senhor vai estar marcando quando? A parcial e a oficial 2. Estão me vendo aí? Sim, senhor. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Alguém pode confirmar, fazendo favor?